Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar construindo esse dashboard aqui operacional voltado um pouco mais para o setor de e-commerce. Então, para início, a gente tem aqui já o nosso gabarito de como a gente vai montar, o que a gente vai precisar fazer. Olhando aqui nos objetivos, a gente tem o objetivo de criar uma base simulada para demonstrar uma capacidade analítica, exploração de dados, construção de KPIs voltados à produção. E a gente também tem um contexto aqui, onde, em uma operação especial do setor de e-commerce, o gestor pediu um dash que demonstrasse como foi o resultado operacional e que o relatório exibisse a produção realizada. E essa produção tem que ser exibida com a opção de filtrar por turno, data e também aparecer os resultados dos colaboradores. Então, existe aqui umas questões que devem ser respondidas, e a gente tem as nossas métricas, que é o total de itens coletados, número de transações por colaboradores, qual a média de itens produzido também, ranking de produtividade, o top 5, os 5 mais produtivos. E aqui no total produzido e total de transações, a gente também tem que ter a opção, né, de filtrar tanto por turno, tanto quanto por data. Aqui tem a nossa montagem do visual, o que a gente vai utilizar, uma tabela, gráficos de barras horizontais, cartões e segmentação de dados para filtros. Também vou mostrar algumas medidas DAX e uma medida além da linguagem M no Power Query que a gente pode utilizar também na construção do nosso dash. Ok, dentro do BI, vamos começar com a etapa de importar os nossos dados. Então, vemos aqui em dados. Uma recomendação é sempre a gente dar uma verificada, sempre selecionar, transformar dados para ver se está tudo correto, se o tipo de dado está correto, ou se tem alguma coisa que precisa alterar. Por exemplo, aqui nas nossas colunas data, a gente vê que o tipo está como inteiro, e a gente precisa que esteja em formato de data para fazer as nossas análises. Então, já de início, a gente seleciona essas colunas e a gente altera aqui o tipo para data, a gente substitui a etapa atual e agora está correto. No demais, quando a gente olha para as colunas de hora, ID, colaborador, nome, turno, produto, região, ID produto, região, produto, categoria, quantidade, a gente consegue perceber que os dados eles estão corretos. Estando tudo certo, podemos fechar e irmos para o Power BI. Ele está aplicando as alterações. Tudo bem. Dentro da nossa ferramenta de trabalho, a gente pode voltar aqui para começarmos a criar o nosso dash. Dentro dessas métricas aqui, uma das coisas que a gente já pode começar criando é o total produzido por turno e o total de transações realizadas, porque essas informações elas vão dentro dos cartões, assim como o total de colaboradores que nós vamos exibir. Então, voltando aqui para o BI, primeiro a gente seleciona no lado direito na visualização os nossos cartões. E aqui dentro da planilha, vamos começar com o primeiro, que é o total produzido. Para a gente ter o total produzido, a gente vai precisar da nossa coluna quantidade. Porque quando a gente olha aqui na nossa planilha, é na coluna quantidade que mostra o valor do tanto que foi coletado, nesse caso, por cada colaborador. Nota que quando o Power BI reconhece uma coluna como número inteiro, ele já adiciona aqui um sinal de soma. Ele já entende que é o número inteiro, ele já faz essa formatação. E quando você adiciona, por exemplo, aqui, essa coluna, é aqui dentro que nós queremos, ele já vai dar o total do que foi feito. Então, aqui nós já temos a nossa primeira resposta, que é o total produzido. A segunda questão era para a gente mostrar o total de transações. Então, a gente seleciona mais um cartãozinho aqui dentro. E a gente vai precisar entender um pouco o que seria esse total de transações. Novamente, olhando aqui para a nossa planilha, o
que a gente entende que cada uma dessas linhas é uma tarefa realizada ou uma transação realizada. Ou seja, se nós olharmos para o contexto de uma operação onde precisamos reabastecer alguma zona e temos caixas, e dentro dessas caixas tem produtos. Cada caixa seria uma tarefa. E a quantidade de produtos seria a quantidade de produtos que tem dentro dessas caixas. Então, se a pessoa retornou para o estoque 8 caixas, então ela realizou 8 tarefas. Então, imagina que cada linha dessa daqui é uma tarefa que foi realizada pelo colaborador. Logo, o total de transações ou de tarefas é o total de linhas. Como é que a gente consegue isso? Quando a gente vai trabalhar com o total de linhas, a gente precisa só que o BI faça essa contagem dessas linhas, então qualquer uma dessas colunas aqui a gente consegue obter esse valor. Por exemplo, se utilizarmos o ID colaborador aqui, ele deu a informação aqui, trouxe primeiro o P01. Mas se a gente vem aqui na setinha e a gente pede a contagem de linhas, ele vai dar o resultado de linhas que existe, logo o total de transações. Se mudarmos, por exemplo, para a data, e novamente, a gente pede a contagem. Veja que é o mesmo valor. Se adicionarmos outro cartão aqui, só para finalizar o exemplo. Nome do colaborador. E a gente pede a contagem, ele vai dar o total de linhas, que seria, então, o total de tarefas. Então, a segunda questão aqui já foi respondida. Para fins mais didáticos, eu vou deixar aqui em quantidade e contagem. Veja que estamos utilizando a mesma coluna, só que aqui ele está realizando a soma e aqui ele está realizando a contagem de cada linha. Esse total de colaboradores nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, porque vamos utilizar uma medida DAX. Então, feito isso, nós podemos entrar aqui na questão da tabela, onde vai exibir o nome do colaborador, o total que ele coletou. Então, voltando aqui, a gente vai usar o visual de tabela e podemos começar a preencher nossa tabela com as informações. Primeiro, a gente precisa do nome do colaborador, certo? Que é o que está pedindo. Ele quer saber quanto que cada uma dessas pessoas realizaram. Então, para isso, precisa exibir o nome delas. A gente precisa saber o total que eles produziram. Então, a coluna quantidade vai nos dar o total. E o BI já faz o filtro da quantidade que foi produzido por cada pessoa. Se a gente quer saber a quantidade de transações, é o mesmo truque que nós utilizamos aqui. É só, ao invés de exibir a soma, nós pedimos para exibir a contagem. E eles nos dão o total produzido e a quantidade de tarefas que cada uma dessas pessoas realizou. Então, sobre a média, nós temos aqui a opção dentro do BI, usando ainda a coluna quantidade, de selecionar a média. E ele já vai nos entregar a média de produtos coletados por cada tarefa. Então, a nossa próxima tarefa já foi realizada de forma muito simples, muito tranquila. Beleza. Feito isso, nós vamos agora então para o ranking do top 5. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Ajustar aqui um pouquinho. Para isso, nós vamos utilizar o gráfico de barras. E se a gente quer ali o ranking do top 5, nós vamos precisar de duas informações. Primeiro, no eixo Y, que seria correspondente à coluna, a nossa linha vertical, nós colocamos o nome do colaborador. Essa seria como uma legenda, né, para nós. E se nós queremos saber a quantidade que foi produzido ali do top 5, precisamos então puxar nossa coluna quantidade e colocar no eixo Y. E ele já vai trazer para nós, já que seguindo
do maior para o menor, ou seja, do mais produtivo para o menos produtivo. Mas nós queremos apenas o top 5. Então, uma das formas de nós conseguirmos adquirir esse valor é vindo aqui em filtros. Quando olhamos aqui para essa página dos filtros, nós temos a opção de fazer filtros dentro desse visual, ou seja, dentro do nosso gráfico, assim como realizar filtros dentro da página, que afetaria todos os outros gráficos. Então, para conseguirmos filtrar apenas o colaborador, os 5 primeiros colaboradores, nós utilizamos um filtro que vai somente dentro dessa página. Então, filtro nesse visual, escolhemos aqui a coluna nome do colaborador, nome das pessoas, adicionamos e veja que aparece alguns tipos de filtro. Então, tipo de filtro. Conseguimos selecionar o nome da pessoa, por exemplo, mas também conseguimos utilizar o N superior, que seria como um valor superior. Também dá para ser o inferior, se quisermos saber, por exemplo, os 5 últimos, menos produtivos nesse caso, certo? Então, também é só selecionar a parte aqui que está escrito inferior. Mas como nós queremos saber os superiores, então a gente seleciona aqui. E nós queremos que retorne quantos? 5, top 5. Então, a gente também escolhe aqui top 5. Tá, temos o nome das pessoas, sabemos que queremos o superior e sabemos que queremos ali os 5 primeiros. Mas qual vai ser o critério para fazer esse filtro? Se o enunciado pedia o top 5 mais produtivo, logo nós vamos precisar aqui da nossa coluna quantidade, que vai retornar para a gente o valor que essas pessoas produziram. Aplica o filtro. Terminado isso, podemos então já começar a trabalhar aqui com os nossos filtros. Os nossos filtros também vão ser muito tranquilos de adicionar, porque os nossos dados eles já estão bem tratados. Então, é só uma questão de escolher o cartão correto, a informação correta. Então, dentro dos nossos dados, temos segmentação de dados, selecionamos. E aqui é onde vai acontecer o filtro das informações. Primeiro, nós precisamos filtrar por turno, porque temos aqui o resultado da operação geral. Mas se queremos ver quanto que cada turno produziu, então a gente precisa desse filtro por turno. Novamente, voltando para nossa planilha, nós já temos a coluna turno vinculada a cada colaborador. Ou seja, é através dela que nós vamos fazer esse filtro. Isso é útil porque se existe uma inconsistência do Ailton que trabalha aqui no turno da manhã, e quando ele vai terminar o turno, ele acaba atravessando o turno da tarde, por exemplo, ultrapassando o tempo dele de trabalho, isso acaba fazendo ele também se vincular ao turno da tarde e duplicar essa informação. Então, quando a gente tem aqui já o turno correto para o colaborador, vamos ter o resultado exato do que cada turno produziu. Isso vai evitar uma inconsistência. Depois eu vou mostrar um exemplo de como isso acontece. Por enquanto, a gente escolhe aqui, adiciona. Eu quero aqui, turno, nesse campo. Quando a gente selecionar os turnos, automaticamente ele vai modificar e mostrar a quantidade de produção por cada turno. O mesmo aqui para a data, visualização, segmentação de dados. E aí nós podemos colocar a nossa data e ele vai fazer também esse filtro. Olha como vai mudando os valores por data. Então, dia 5, dia 6, dia 7. Agora que entregamos já a nossa tabela, nosso gráfico, nossos cartões, nossos filtros, a gente vai precisar colocar o nosso total de colaboradores. Mas para isso nós vamos utilizar uma medida DAX. Então vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso projeto. Para nós sabermos a quantidade de pessoas que estão trabalhando nessa operação, precisamos de uma contagem distinta. Isso é, não vamos contar quantas vezes o Ailton Ramos aparece, mas vamos contar o Ailton, o Antônio, a Beatriz, o Carlos, e através dessa contagem que vamos ter o resultado total das pessoas que trabalharam nessa operação.
Quando trabalhamos com medidas, é interessante, é recomendado termos uma tabela onde vamos deixar todas essas medidas, para um fim de visualização e também de organização aqui do nosso Dash. Então, a gente criou aqui a nossa tabela de medidas e é dentro dela que nós vamos deixar todas as nossas medidas calculadas. Nós precisamos do total de colaboradores que trabalharam nessa operação. Então, uma das formas da gente conseguir esse valor é vindo aqui em medidas, nova medidas. Vamos colocar aqui o nome da nossa coluna, total de colaboradores. E para isso, nós vamos usar a função distinct count, que basicamente ele vai fazer uma conta distinta de cada um desses valores. E nós podemos usar tanto o nome do colaborador, quanto podemos usar o ID, porque cada pessoa que trabalha vai ter ali seu próprio ID ou sua própria matrícula. Damos Enter. Vamos selecionar um cartão. E aqui dentro desse cartão, nós colocamos a nossa medida que foi criada. Veja que deu 30 porque o turno não está selecionado. Se a gente desselecionar o turno, ele vai dar o valor de pessoas que trabalharam nessa operação, que são 95 pessoas. Feito isso, vamos ver agora o nosso próximo passo. Nosso próximo passo, então, já entregamos tudo o que foi pedido, né? Entregamos o total de colaboradores, transações, média, ranking e produzido. Mas antes disso, vamos olhar um pouquinho aqui sobre as medidas, sobre outras oportunidades de nós conseguirmos obter esses valores. Para isso, nós continuamos no próximo vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima.